Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Eco Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Van de Sick, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Agora vamos dar seguimento discutindo um artigo aqui que eu preparei para a gente sobre a aorta ascendente. Eu que discuto bastante esse tema, seja nas lives, seja lá no Instagram, vira e mexe, rola a discussão sobre como classificar, se a gente deve considerar diâmetro indexado, absoluto, para que indexa. E aqui é mais um trabalho que vai na mesma linha que eu costumo defender de a gente valorizar, não esperar para valorizar somente quando a gente chega naqueles diâmetros, né, que conceitualmente caracterizam um aneurisma, né, aquele diâmetro de 1,5 vezes o valor superior da normalidade. Aqui é um trabalho publicado no Jornal Europeu de Imagem Cardiovascular, né, no final de 2024, que basicamente é um trabalho conduzido com o banco de dados lá da Austrália, o NEDA, que é um banco de dados bem famoso, bem reconhecido por ser por englobar boa parte da população do país, né, já que a Austrália, embora seja um país continental, é relativamente pouco povoado, e aí você tem poucas grandes cidades que concentram um sistema de saúde que atende uma parcela considerável da população. E com isso, eles têm toda uma informatização do sistema de saúde deles que permite que eles tenham um banco de dados aí absurdo, com mais de 1 milhão de ecocardiogramas no banco de dados deles, que permite trabalhos como esse daqui, que a gente vai discutir hoje. Tem os trabalhos também, eles têm alguns trabalhos no campo de função diastólica, de dimensões cavitárias. Hoje a gente vai falar sobre a aorta. E a ideia aqui, basicamente, foi pegar todos os ecardiogramas que tinham alguma medida da aorta ascendente, né, no caso, a aorta ascendente foi o foco do trabalho aqui, para avaliar, classificar esses pacientes em aorta de tamanho normal ou aumentado, classificado aí, conforme eu já vou mostrar para vocês, e entender como é que esses pacientes evoluem, qual que é o desfecho desses pacientes, também usando através do banco de dados, né, cruzando aí os dados dos hospitais. Não são todos os hospitais da Austrália, mas a gente tem boa parte deles, e aí, se o paciente dava entrada para fazer uma cirurgia de troca da aorta, ou eventualmente com óbito, né, evoluir para óbito, tudo isso é registrado nesse sistema, e é assim que eles conseguem fazer a avaliação e o segmento desses pacientes. Então, aqui, como eu ia dizendo, a gente sabe que essa definição, eles mesmos reconhecem isso, que a definição de aneurisma, ela é algo arbitrário, né, e mesmo essa classificação de gravidade, ela é arbitrária, mas aqui eles estabeleceram aí, de maneira meio que arbitrária, que uma aorta normal é uma aorta menor do que 4 centímetros, uma aorta com aumento discreto é entre 4 e 4,5 centímetros, aumento moderado 4,5 a 5,5 e maior do que 5,5, um aumento importante da aorta ascendente, tá? E esse aqui é o resultado principal do trabalho, que é justamente o que destaca o paradoxo que eles trazem no título do artigo. Então, naturalmente, isso já é esperado, né? A gente sabe que a maior parte da população, aqui a gente está falando de quase 500 mil de ecardiogramas que tinham essa medida disponível para eles avaliarem, e aqui a gente tem a maior parte dos pacientes que tinham aorta de tamanho normal, e com um aumento progressivo aí na sua prevalência, né? Tendo ali a dilatação aórtica importante, grave, englobando aí cerca de 1% dos pacientes. Então, realmente é muito pouco, né, muito pequeno em relação a essa prevalência. Mas, quando a gente pensa na taxa de eventos desses pacientes, a gente vê que, na verdade, a maior parte das dissecções aconteceram com pacientes que não tinham dilatação grave da aorta.
Muito pelo contrário, a gente tinha quase 70% que aconteceu em pacientes com diâmetros da aorta considerados normais, no último exame feito, claro, antes do evento. A gente tem ali uma parte considerável que foi com a aorta de aumento discreto e apenas 2,3% dos pacientes com dissecção tinham, no último eco pré-diagnóstico da dissecção, uma dilatação na aorta de grau importante. Então, ele traz aí que, obviamente, com uma população de pacientes com dilatação importante da aorta é muito menor, o risco de dissecção é muito maior dentro daquela população quando comparado com a população em geral. Mas a taxa de eventos, né, a relação entre o risco, a prevalência e a taxa de eventos é o que eles chamam de paradoxo aórtico, porque a maior parte das dissecções não acontece nos pacientes que têm dilatações importantes. Embora esses pacientes tenham, de fato, um risco comparativo muito maior, não são esses os pacientes que mais apresentam dissecção de aorta, né? Na verdade, a maior parte dos pacientes que dão entrada com dissecção de aorta, na prática, não tinham dilatações significativas da aorta no eco diagnóstico que aconteceu antes dessa dissecção. Aqui, só uma maneira diferente de mostrar qual que seria a taxa de eventos, né? Como é que seria a curva de mortalidade desses pacientes no segmento aí, que é de longuíssimo prazo, a gente está falando de segmento aí que chega até 16 anos, né? E, naturalmente, como eu falei, o risco de um paciente com a dilatação grave da aorta ter uma dissecção, ele é muito alto. Só que esse risco, ele começa a aumentar já no paciente com um aumento discreto da aorta, né, considerado discreto ali, que seria pelo menos 3 vezes maior do que o paciente com aorta normal. Está falando aqui de risco relativo, né? Então, apesar do risco de um paciente individual ter dissecção ser maior, importantes e de ser muito baixo no paciente com aorta normal, repito, a maioria das dissecções dos pacientes que dão entrada com dissecção de aorta, na prática, a maioria desses pacientes, eles tinham aorta de tamanho normal, tá? E aí, naturalmente, uma pergunta que eu mesmo me fiz quando estava lendo o trabalho, e sim, eles se preocuparam em responder, eles se deram ao trabalho de fazer a avaliação também indexando, obtendo aí valores indexados. Obviamente, quando eles fazem indexação, eles acabam diminuindo um pouco a amostra, porque nem todos os pacientes tinham dado de peso e altura disponível para poder fazer o cálculo da superfície corporal, mas eles fizeram análise tanto para a área de superfície corporal como para a altura, e aqui eles trazem essa tabela para a gravidade de dilatação da aorta, que foi, assim, não tem uma explicação muito clara de onde eles tiraram isso. Eles dão como referência um artigo que eu cito bastante de indexação da aorta para altura e área de peso corporal da Universidade de Stanford. Acho que até que eu já conversei com você sobre esse artigo, que tem aquela tabelinha colorida, né? Mas o fato é que isso aqui não está em diretriz, tá? É importante só reforçar que essas classificações em leve, moderada e grave não está em nenhuma diretriz. Isso aqui foi uma coisa que os autores do artigo usaram para poder subclassificar esses pacientes e estratificar melhor o risco de eventos desses pacientes. E aí, nessa análise, eles viram que o padrão se mantém. Basicamente, a gente tem uma mortalidade, obviamente, mais acentuada e mais precoce acontecendo nos pacientes com dissecção de aorta, com dilatação da aorta de grau acentuado, né, de grau grave, maior do que 5,5 centímetros, mas o mesmo padrão acontece onde a maioria das dissecções aconteceram na prática em pacientes que tinham aorta de tamanho normal, tá? E aí, aqui só uma exposição visual desse achado, que basicamente reforça a mesma informação da avaliação em diâmetros absolutos, com o único detalhe aqui que a gente tem uma redução proporcional, né, no risco relativo para aortas severamente dilatadas, né, gravemente dilatadas, versus moderada, que acaba tendo aí uma escadinha um pouquinho mais uniforme do que no paciente com os valores absolutos. Aqui, uma fotografia, né, das diferenças entre os pacientes que tiveram dissecção acima de 5,5 centímetros versus aqueles que tiveram abaixo de 5,5 centímetros. Percebam que, do ponto de vista clínico, a gente não teve nenhuma diferença. O P para interação realmente foi não significante em todos os cenários, mas o que chama atenção aqui é, primeiro, o diâmetro da aorta médio no momento da dissecção, né, ou pelo menos no último eco antes da dissecção. Enquanto nos pacientes com dissecção acima de 5,5 era de 59, né, 5,9 centímetros, nos pacientes abaixo a média era 3,5, ou seja, uma aorta bem menor do que a gente esperaria encontrar para pacientes com doença da aorta, com dissecção da aorta, né?
aqui para a aorta ascendente e aqui para a raiz da aorta, né? Não, desculpa, aqui é ao contrário, aqui para a raiz e aqui para a aorta ascendente, tá 35 e 37. E também a outra coisa que ele destaca é que, obviamente, os pacientes que tinham dissecção com a aorta acima de 5,5, eles apresentavam um tempo muito mais longo, né, desculpa, um tempo muito mais curto até a dissecção, que foi aqui de 236 dias, ou seja, menos de um ano entre o diagnóstico do aneurisma e a dissecção, enquanto que os outros pacientes tiveram aí, na média, quase 3 anos entre o diagnóstico o último eco e o diagnóstico de dissecção. Então, bem interessante aí. Essa estatística é compatível com o que a gente pensa mesmo. A única questão é que esses pacientes eles não são isentos de risco, né? Aqui foi só uma análise de sensibilidade que eles fizeram questão de fazer, que eu achei interessante, porque, visto que era um subgrupo de pacientes tão pequeno, aqueles pacientes que tinham aneurismas da aorta com dilatação acima de 5,5, aqui foi uma análise de sensibilidade, onde eles pegaram todos os pacientes que eles não tinham informação disponível sobre morte, sobre intervenção, e não tinham a cardiograma disponível, e aí eles consideraram esses pacientes como tendo tido dissecção no análise de sensibilidade, e aí subiria a taxa de eventos desses pacientes, eles representariam 23% das dissecções versus na outra análise, que seriam 2%. Claro que aqui eles fizeram todo o jogo contra o paradoxo aórtico, né, que eles defendem no trabalho, mas ainda assim perceba que a gente tem 77%, né, 76% dos pacientes que teriam aí uma dissecção com dímetros abaixo da dilatação considerada grave aqui nesse trabalho, e isso destaca o quanto a gente tem que estar atento à dilatação da aorta, não só quando ela chega acima de 5,5, mas sim quando ela está abaixo desse valor, principalmente ali entre 4,5 e 5,5, que é o caminho que as diretrizes caminham hoje em dia, né? Então, aqui o resumo do trabalho, mostrando que nesses pacientes, o risco, embora o risco aumente progressivamente conforme a dilatação da aorta aumenta, a gente tem que entender que existe esse paradoxo de que a maioria dos pacientes que se apresentam com dissecção da aorta, na prática, não tinham dilatações acentuadas da aorta antes. Então, não é porque você pegou uma dilatação de 4,5, 4,6 que você pode ficar totalmente tranquilo com aquele paciente e que você deve, no nosso caso, deixar de descrever no seu exame. Na prática, esse é um dado que merece ainda ser valorizado e descrito no seu exame de ecocardiograma. Num dos meus últimos podcasts que eu fiz lá no DecoCast, a gente falou sobre essa dilatação da aorta e o que eu falei foi que o foco e o desafio para o futuro serão identificar os indivíduos assintomáticos que morrem dessa doença antes de serem diagnosticados. Então, são os pacientes que já têm, a gente não fez diagnóstico. Por quê? Uma vez detectado o aneurisma, a gente consegue monitorar esse paciente, voltar sempre, fazer exames recorrentes e operá-lo, né? Então é isso aí, é fazer eco e fazer a prevenção. Isso mesmo.